Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de acompanhamento do mercado do boi. A gente acabou já encerrando as negociações aí para o mês de maio. Estamos começando, portanto, os negócios no mês de junho e tudo indica que a oferta tende a ficar cada vez mais restrita a partir de agora. Toda a desova teria sido feita ao longo de maio, talvez alguns animais ainda para serem comercializados nesse início de junho, mas a partir daí aquela oferta bem ajustada e muito dependente aí dos confinamentos e das poucas pastagens que sobrevivem aí ao longo do país. Mas para falar desse tema e mais do que isso, entender como a demanda deve se comportar e quais as preocupações que a gente tem que ter, principalmente no que diz respeito aí à formação de preços da arroba do boi, nosso convidado hoje é o Gustavo Figueiredo, analista lá da AgroAgility. Está aqui já o Gustavo com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Gustavo, ajuda a gente a contextualizar o que está acontecendo com o mercado do boi nesse momento. Dá para dizer que aquela oferta que existiu ao longo de todo o mês de maio, que fez os preços recuarem lá daqueles 320, 325 para até 305 em São Paulo como referência, acabou e que a gente está vendo aí uma retomada da alta dos preços e dá para dizer que é uma retomada consistente, Gustavo? Ou tem algum problema que a gente precisa entender aí no meio do caminho? Seja bem-vindo, meu caro. Eu que agradeço sempre o convite, Alexandre. Bom, contextualizando tudo isso aí, você já resumiu muito bem e que a gente vai seguir agora com uma oferta bem ajustada, né? Era o que precisava, a gente vinha de uma alta já constante, né, Alexandre? Final de dezembro até o meio de março, metade de abril, foi uma alta constante, né, sem parada, com altas consideráveis, porém a gente sabia que em algum momento a oferta viria, né, no sentido de que safra é safra e não tem jeito e alguma coisa aconteceria. O que a gente não sabia era qual seria essa intensidade da safra, né, Alexandre? A safra veio, o boi caiu da máxima atingida. Na nossa última conversa, como a gente bem lembrou aqui, a gente estava num período onde a arroba estava subindo, era 320 e com máxima já sendo atingida ali entre final de abril, ali virada para maio, de 325. 325 não virou referência. 325 foram vários negócios pontuais, mas existiram, né? Passou a fazer parte do mercado e virou maio onde a oferta aumentou. A seca ela foi antecipada, né, Alexandre? A gente passa em vários locais aí do país, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e vários pontos aqui já dentro de São Paulo, onde onde parece que nós já estamos no pico da seca, né? Seria do inverno, que a situação das pastagens que estão hoje, a gente só costumava ver isso aí durante julho, final de julho, virada para agosto, e as condições hoje elas foram antecipadas em relação à seca e as condições de pastagem ela pioraram. Durante maio também a gente teve o período de vacinação, que também antecipa um abate, né? E quando vem a queda e a oferta durante esse período, ela se intensifica um pouco mais. Então, a gente precisava só analisar o quanto seria essa queda. Analisando os preços atuais e com a safra que a gente passou agora nesse momento, Alexandre, a queda ela foi muito baixa, né? Foi muito pequena. Foi uma queda aí de 4%. A gente saiu de um boi sendo negociado de 320 geral, que qualquer um conseguia esse preço entre virada de abril para maio, e a gente chegou num preço
mínimo de 300, mas o 300 não foi um preço também onde todos precisaram vender ali. Ali 300 foi um negócio pontual de mercado interno, um lote menor, alguma coisa bem pontual. Então, os preços médios negociados durante a baixa, a gente pode considerar que foi o 305 para animal comum e o 310 para animal padrão China, tá? Então, uma queda pequena para uma safra de acordo com os preços atuais altos que a gente trabalha. Agora, os preços já voltaram a subir, certo, Gustavo? Nessa última semana a gente já viu reação de preço acontecendo. A safra ela foi curta, né, Alexander, também, né? Assim, logicamente começou a ter uma oferta pontual aí maior ao longo de 15 de abril, que a seca antecipou até, foi o 15 de maio. Foi uma safra aí de 30 dias e onde ela intensificou a queda no início de maio até o dia 15 de maio. Já durante o maio já houve a virada dos preços, já houve equalizou já a oferta já disponível no mercado, e os preços já começaram a retomar já ao longo de maio mesmo. Tanto que maio a gente chegou a ter um indicador aí de 306 e o fechamento de maio foi de 313,92 centavos. Tá? Então, a retomada dos preços já aconteceram ao longo de maio e a Agroagility, nós aqui, acreditamos que a partir de agora, com essa oferta ajustada, Alexandre, nós vamos para uma alta consistente sim, não uma alta que vai ser de 5 em 5 por semana, mas em algum momento nós vamos ter um buraco de oferta grande que a gente pode ter uma valorização da arroba maior. Muito bem. Não dá para esperar, então, volume de oferta, principalmente vindo só de confinamento, certo, Gustavo, daqui para frente? Eu não acredito. Logicamente que nós vamos ter um número de animais confinados grandes, né? Não há espaço hoje para alocar novos animais nos boitéis aqui da região de São Paulo, pelo menos, que é onde eu tenho um pouco mais de informação. Pela primeira vez, Alexander, ao longo de 2021, analisando o preço da reposição, que também ocorreu uma queda da reposição ao longo de maio, devido ao período que nós estamos da seca, né, Alexander? O pessoal não consegue segurar o animal ali e ele tem que vender, né? Aquele animal ainda que seria para acabar. Mas nesse momento, com a queda da reposição e com a valorização do mercado futuro, devido a essa tendência de alta pós a safra, que é pós esse período, o mercado futuro gerou preços condizentes aí para poder fazer o termo antecipado. Então, pela primeira vez ao longo de 2021, você comprar o boi magro e já vender na bolsa, já estava gerando uma margem considerável aí para poder tomar o risco de levar os animais para o boitel. E, na verdade, não é nem tomar o risco. Se você quisesse fazer taxa fixa aí do período, você tinha uma valorização muito, muito boa aí, que você poderia tirar o seu dinheiro que tivesse ali alocado em taxa fixa e levar isso aí para uma taxa fixa dentro do boitel, que você teria uma valorização muito melhor do que simplesmente deixar o dinheiro parado. Quando a gente olha, por exemplo, para o que está acontecendo hoje na B3, junho 324, está acima do que está se pagando nesse momento no mercado físico, e novembro 341, Gustavo. Ou seja, são referências ou preços diferenciados da arroba aí, né? E tudo isso é devido a essa expectativa agora que existe ao longo do ano, né, Alexandre? Com a oferta já equalizada, com o que tinha de animal terminado de pasto, com o que tinha de vaca que seria tocada ao longo de maio mediante vacinação, né, vaca vazia, e mediante ao que tinha de animal, mesmo que pouco, mas represado esperando novos preços, e com tudo isso já disponibilizado no mercado, já negociado ao longo de maio, o que sobra de oferta a partir de agora, né, Alexander? E com uma seca severa que a gente já vem de 2020 e passando por mais uma seca muito severa ao longo de 2021. Então, e frente à demanda ainda existente de China em relação à carne bovina, né? E frente a outros pontos, né, Alexander? Por exemplo, China paralisando sua exportação por 30 dias, Argentina paralisando sua exportação por 30 dias, e ficando o Brasil, caindo no colo do Brasil, toda essa exportação aí devido ao volume que o único lugar que existe no planeta hoje, o volume mesmo, se quiserem, é aqui, né? Toda a tendência e toda a expectativa de junho, pelo menos até agosto, Alexander, é de novas altas. Agora, o futuro já está no preço do que vai ser o preço lá no futuro, né? Em relação ao físico? Pode ser que sim, mas a gente sabe que daqui para frente os preços atuais
a gente negociar abaixo dos preços atuais é muito difícil. Então, daqui para frente, a alta ela vai ser forte? Não sei te precificar isso aí. Porém, eu sei, na nossa visão, é que a partir deste momento é de estabilidade para alta e sem possibilidade de quedas no curto prazo, dentro deste cenário, desde que não tenha nenhuma outra informação aí que não esteja na análise, né? Ou que esteja presente aí para a gente poder analisar. Muito bem. Então tá, então vamos trabalhar com os elementos que a gente tem nesse momento, Gustavo. A gente já entendeu que a oferta já enxugou e tende a permanecer mais enxuta a partir de agora, ou seja, vai ter essa disputa aí pelos animais que estão aí em engorda. Mas isso depende muito do andamento da demanda. E você, em determinado momento da sua fala, falou, não acredito, pelo menos nesse momento, de uma alta de 5 em 5 reais a cada semana, ou de semana em semana. Por quê? O que está acontecendo nesse momento no mercado que te faz acreditar numa limitação do movimento de alta? Alexandre, o primeiro é que a oferta vai ser curta e também não adianta ficar subindo também de semana em semana, sendo que a quantidade de oferta disponível vai ser sempre a mesma, né? E quanto mais você gera pressão no físico, maior é a possibilidade de um pecuarista ou de um produtor segurar esperando uma nova alta. A segunda é que eu creio ainda que para buscar novos preços, vendo essa questão, essa tendência da alta no final de maio, e que vários contratos são feitos via indicador, Alexandre, muitas pessoas que iriam abater o animal no final de maio, deixaram de abater no final de maio, buscando novos preços agora para o início de junho. Então, eu creio que até 10 de junho ainda a gente tem alguma coisa aí de animal a ser abatido que já deveria ter sido abatida. E o outro fator que creio eu que seja pontual, Alexandre, que vários frigoríficos vêm reportando, é o problema de logística para as exportações China, tá? É a falta de container para levar a mercadoria. Ou seja, não é a falta de comprador, mas falta de container ou falta de logística. Agora, qual é o problema que isso aí está gerando? Quem está gerando esse problema? Se é retenção de container ou se o container for para outra mercadoria, eu não sei te dizer qual é o ponto. Mas isso é um relato frequente dos frigoríficos aí. Dessa última semana, Alexandre. Dessa última semana, já vem da semana passada para cá, e que essa falta de logística vem gerando um estoque que não deveria existir nos frigoríficos, tá? Então, as câmeras estão cheias e eles têm que desovar uma parcela dessa quantidade de produto aí, que seria carne, no mercado interno. Tá. Então, faz com que os frigoríficos que teriam que comprar mais animais e botar o animal para dentro, pois a exportação estaria rodando normalmente, isso não venha ocorrendo e pode ser que gere uma estabilidade maior dos preços num curto espaço de tempo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o impacto disso para os preços no mercado interno. Mas só para entender esse momento que você citou aí de falta de contêineres. Isso justifica, Gustavo, o que aconteceu com a exportação de maio ou não? É um problema mais recente, só da última semana mesmo? Porque quando a gente pega o mês de maio inteiro, a gente viu que caiu a exportação, né? Quando a gente compara, inclusive, com o mesmo período do ano passado. Exato, Alexandre. Caiu a exportação, mas eu não acho que foi esse o problema. Eu acho que foi questão mesmo de renegociação em relação a embarque, tudo isso aí. Mas dólar teria prejudicado, Gustavo? Oi? O dólar teria prejudicado, a queda do dólar? Então, em relação ao dólar, não, porque o que chegou de informação também dos exportadores é que, mesmo com a queda do dólar, houve um aumento do valor em dólar da tonelada. Então, a gente falava na última vez aí da nossa conversa, tonelada aí, né, saindo a 5.200, 5.400, e houve relato ao longo de maio de 6 mil dólares a tonelada. O preço acabou compensando a queda do dólar. Exato. Então, também não foi isso, não. Eu acho que era questão de ajuste mesmo de alguma coisa. Agora, nesse ponto, Alexandre, dos containers, também eu não tenho uma informação precisa, assim, de volume,
do que ficou, até quando pode isso acontecer e quando isso pode desafogar, tá? Mas existe sim vários relatos disso, não é de um único frigorífico, são de mais de 3 frigoríficos exportadores com esse relato e com estoques cheios e tendo que desovar uma parcela assim no mercado interno. Isso gera pontualmente e curto prazo uma questão de segurar os preços, manterem estáveis em vez de ter uma nova rodada de alta. A gente está considerando aqui uma limitação do movimento de alta, então, e não que não vai ocorrer mais alta, certo? Exato, Alexander. E outra, né, Alexander? O problema, se fosse um problema, seria a falta de comprador, né? E não a falta de logística, porque não vendeu bastante e não tem container para levar, né? Então, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma limitação para que a alta não ocorra pontualmente mais forte do que deveria. Só isso. Boa. E assim que esse problema estiver resolvido, Gustavo, o que você acha que pode acontecer com a exportação? Ela vai continuar ditando aí o ritmo de preços? Vai, Alexander, vai sim. E a gente tem, querendo ou não, um cenário para 2021 muito diferente de 2020 nesse período, né? Nesse período, o ano passado, nós estávamos falando em queda do PIB, em diminuição de consumo e tal, lá. Hoje nós temos sim uma diminuição de consumo pela falta de poder aquisitivo, né, Alexander? Com inflação, com tudo isso que gera no geral na população, mas nós temos uma referência de PIB aí que a cada dia todos os bancos, todos os relatórios vêm com só acréscimo do PIB em relação às previsões anteriores, né? E nós temos aí a vacinação, quanto maior a vacinação, maior a retomada da economia, menor o risco de fechamento dos mercados e exportação segundo semestre, a gente sabe que os dados sempre são melhores em relação ao primeiro semestre. Então, as tendências de agora oferta limitada, retomada da economia com vacinação, né, Alexander? E aumento da exportação por a gente atingir o segundo semestre, que o segundo semestre, historicamente, os maiores volumes é onde são negociados. Muito bem. Agora, Gustavo, só retomando aquela sua fala, onde você traz essa situação pontual das exportações, a questão logística, e que estaria sobrando carne no mercado interno a ponto de frigorífico ter que fazer uma desova aí no mercado interno. Isso já chegou nos preços da carne no mercado interno ou ainda não? E vai chegar, na sua opinião? Alexander, eu não acho que vai chegar da forma que ocorre quando existe oferta de animal, né? Quando existe oferta de animal, não tem jeito e você recua o preço porque você tem uma oferta de carne disponível no mercado maior. Nesse momento, eu creio que é mais segura o preço para não ter novas altas no curto prazo, mas não chega no sentido de queda dos valores negociados. Logicamente, em uma semana pontual, você tem tal frigorífico precisa desovar X toneladas de carne e ele bota no mercado aí com alguns centavos mais barato em relação ao quilo negociado. Mas não chega, no geral, na ponta final, Alexander. Eu creio que é mais uma questão de manter preço antes de uma nova rodada de alta. Tá, não dá para esperar, então, que isso reflita para o consumidor lá na frente, então. Não creio, Alexandre. Tanto que se a gente falar agora em relação à safra, em relação a preço de carne, nós atingimos aí, sempre utilizando, baseado em indicador Exalc, a gente chegou a negociar durante abril o boi casado, né, por quilo, R$ 20,50. A gente negociou abaixo de R$19 agora durante maio e hoje a gente já está com uma tendência de alta também nesse final de maio aí, já negociando entre R$19 e R$19,50, né, Alexandre? Já houve uma retomada, mas abaixo dos meses anteriores. Então isso aí já houve um reflexo em relação à oferta e safra do boi, né? Perfeito. Agora, até onde isso vai chegar agora, as novas rodadas de alta, o pico foi o 20,50 por quilo negociado do boi casado. Uhum. E ainda nós não chegamos próximo disso aí. Então, e nós estamos negociando o boi praticamente no mesmo preço já do início da baixa, né, Alexandre? Que é o boi de 320 para padrão China hoje. Tá. Levando em consideração os preços, então, o que a gente pode cravar como referência para o mercado interno?
Hoje, Alexander, é de 310 a 320, tá? O 310 virando exceção, são poucos negócios relatados no 310, e a média a gente já negociando aí de 315 para um boi comum, 310, 315 um boi comum, 315, 320 um boi padrão China. Tá. E o próprio vencimento na B3 de junho, falando na casa aí dos 324. Ou Exato. seja... tendência de alta ao longo de agora em diante, Alexandre. Boa, Gustavo. Muito bem. Muito bom, Gustavo. Muito legal aí entender a dinâmica do mercado e entender principalmente como os pecuaristas vão poder adotar aí as informações ou aderir às informações para fazer o planejamento e a comercialização dos animais nos próximos meses, nas próximas semanas. Por enquanto, muito obrigado. A gente volta em outra oportunidade para atualizar essas informações e entender o rumo do mercado. Obrigado, viu, Gustavo? Eu que agradeço sempre aí o convite, Alexandre. Estou à disposição de vocês sempre. Um abração, viu? Valeu, abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Gustavo Figueiredo, AgroAgility, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo essa informação pontual, como disse o Gustavo, de problema logístico na exportação, frigoríficos relatando dificuldade de se conseguir containers para fazer a exportação. Isso pode provocar uma transferência momentânea, obviamente, de carnes que iriam para exportação para o mercado interno. Por enquanto, ainda não chegou no preço da carne, mas é um fator para a gente ficar atento aí. E esse fator, nesse momento, também é um limitante aí para novas altas nos preços da arroba, nesse momento em que a oferta começa a encurtar, a oferta de animais. Então, vamos ficar atento aí às cenas dos próximos capítulos para poder entender o que vem por aí. Aparentemente é um problema muito pontual, que não deve ter grandes consequências para o mercado, mas é bom a gente ficar de olho nessa dinâmica da comercialização daqui para frente. Bom, deixa eu passar para vocês como estão as negociações lá na B3. De olho na tela, você acompanha comigo o boi gordo na B3 para junho, R$ 323,80 com alta de 0,25%. Para julho, R$ 332, alta de 0,3%. Agosto, R$ 335,45, alta de 0,13%. Novembro ainda trabalhando na estabilidade, mas já se consolidando acima dos 340, 341,40 fechamento de ontem. O indicador do boi gordo medido pelo CPEA fechou o dia 31 a R$ 316,15, dia de ontem, portanto, com queda de 0,3%. 316,15, indicador CPEA com queda de 0,3%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Deixa eu só lembrar aos senhores que é possível acompanhar Notícias Agrícolas também através das redes sociais. No YouTube, por exemplo, você procura a gente como Notícias Agrícolas Oficial. Entra lá no canal, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito importante para que você fique sabendo toda vez que tiver um boletim ao vivo sendo veiculado no site, o YouTube vai te avisar de que esse boletim está começando. Temos também a participação através do Facebook. No caso do Facebook, só botar lá Notícias Agrícolas na busca e você encontra a nossa página no Facebook. Segue a gente lá, também tem muita informação legal no Facebook para você. No Instagram, da mesma forma, segue a gente no Instagram, procurando por @Notícias Agrícolas. Tudo junto, @Notícias Agrícolas. E no Twitter, @Noteagri, @Noteagri. Dessa forma, você também acompanha Notícias Agrícolas nas redes sociais de uma forma rápida, de uma forma prática. E toda vez que tiver um assunto interessante, um assunto que te interessa, você clica lá e vai no site para ver todos os detalhes desse assunto que está circulando também nas redes sociais. Combinado? Muito obrigado pela sua participação. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.